Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, na Lagoa da Confusão, 24 de dezembro de 2021, aqui na nossa Diocese de Cristalândia, na cidade da Lagoa da Confusão, pedimos a Deus que abençoe e nos dê um bom Natal. E o Evangelho que a Igreja nos apresenta é tirado de Lucas, capítulo 1, versículos de 67 a 79. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, para conceder-nos que, sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós os sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhes o caminho, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão dos seus pecados. Graça misericordiosa, compaixão do nosso Deus. O sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir-nos nossos passos no caminho da paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, 24 de dezembro desse ano 2021, desse ano 2020, tempo de pandemia, tempo em que nós vivemos muitas crises e mais do que nunca passamos pessoalmente por uma situação que ninguém iria imaginar, mas não obstante isso, nós somos movidos pela fé e pela oração e somos convidados nesse momento a voltar o nosso olhar para o presépio e perceber que, não obstante as dificuldades da vida, a vida continua. A vida tem que continuar. A vida é eterna, nós não, nós somos morríveis. Nós somos morríveis, mas a vida ela é eterna. Enquanto existir mundo, terra, haverá vida. E é nesse contexto que nós nos deparamos aí com esse evangelho tirado hoje, o Cântico de Zacarias, chamado de Benedictus, que é uma lembrança, e Zacarias cantando a salvação de Deus. Viu Zacarias cantando que Deus veio nos salvar, nos libertar, viu que Deus vem ao nosso encontro. E quando nós olhamos para o presépio, nós estamos fazendo uma experiência única na história da humanidade, para as pessoas que têm fé, é claro, viu? De um Deus que ama o pó. Nós acreditamos num Deus que dá atenção ao barro, um Deus que dá atenção ao pó, e esse Deus que se preocupa com o pó, que somos nós, nossa origem, do pó viemos ao pó e iremos retornar, e esse Deus que quer, nesse momento, vir e ficar em pé de igualdade com a gente. Celebrar o Natal é o nosso encontro com Deus, em que Deus que se coloca em pé de igualdade no nosso nível. Quando nós celebramos a eternidade, somos convidados à eternidade após a morte, aí é o contrário, nós que entramos na esfera de Deus, nós que entramos na esfera da divindade, nós que entramos na esfera da eternidade. Mas o Natal e o presépio representa Deus que vem na nossa condição. Dizem um pensador, um santo, que Deus achou tão bom a criação, o ser humano, a sua imagem e semelhança, que ele resolveu ser um de nós. Deus gostou tanto da humanidade, gostou tanto do ser humano, que ele criou a sua imagem e semelhança, não obstante o nosso pecado, nossa fragilidade, nossas limitações, fruto da nossa liberdade mal administrada, que Deus tomou a decisão de se tornar um dos nossos, um de nós. E a gente diz, conforme diz outro pensador, lá no meio da Santíssima Trindade tem um dos nossos lá. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo tem um dos nossos lá. E aí nós temos Zacarias, que agora faz esse cântico e vai começando a dizer que bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou.
Deus vem ao nosso encontro para nos libertar, para nos visitar, para nos libertar, viu? E essa visita de Deus que nós contemplamos no Natal, ele vem para alterar a nossa vida, alterar a nossa história, em que eu começo a olhar e começo a perceber quem sou eu, e aí quem sou eu diante de Deus, quem é Deus diante de mim, quem sou eu diante do próximo, quem sou eu diante de mim mesmo, com tudo aquilo que nós carregamos, como eu estou dentro do meu presente, porque toda oração, ela parte do momento em que você está, do local em que você está. Você reza a partir do seu mundo, você reza a partir da sua história, você reza a partir da sua idade, você reza a partir das suas experiências de fé. E aí nós vamos nos apegando a Deus, na medida que nós vamos crescendo e amadurecendo, Deus também começa a ter mais confiança na gente, começa a se revelar um pouco mais, apesar que Deus é muito discreto. Então nós acreditamos num Deus que veio nos visitar, mas Ele simplesmente não nos visita, Ele nos liberta. Mas liberta de quê? Ele nos liberta, quer nos libertar da morte. Ele quer nos libertar do nada. Ele quer nos libertar de uma vida sem sentido, de uma vida vazia. Ele não quer que nós não sejamos um nada e um ninguém. Por isso, Zacarias canta esse cântico, viu? Que Deus vem com força para salvar e que Ele realiza, isso tem tudo a origem de Davi, que Ele está realizando as promessas que Ele fez com os profetas de mandar um enviado, um Salvador, um Redentor, que Ele se recordou da aliança que Ele fez com Abraão, a aliança de que Ele comprometeu com o pai da fé. Depois, no segundo momento do cântico, Ele volta para João Batista e vai dizendo qual que é a missão de João Batista. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar os caminhos. Esta é a missão de João Batista. João Batista nasce com esse propósito. Tanto que nós só celebramos a natividade de Maria e de João Batista. Dos santos que nós temos, só celebramos essas duas natividades, já que eles já nasceram com um propósito, uma missão. Então a gente tem direito de celebrar já o nascimento deles como santos. Todos os outros santos da igreja nós celebramos e fazemos memória da sua morte. Mas João Batista nasce com esse propósito, e tu, menino, serás profeta do Altíssimo, irás na frente, preparando, anunciando ao seu povo a salvação, e essa salvação ela se dá pelo perdão dos pecados, graça à misericordiosa compaixão do nosso Deus. Então o que nós temos? Essa reflexão de que João Batista vai na frente para preparar a chegada do Salvador. Esse Salvador vem para nos salvar, nos libertar, porque Deus é misericordioso, porque Deus gosta da gente, porque Deus acredita na gente, porque Deus aposta na gente. E esse Deus, Ele é um sol que brilha, Ele é um sol que nos tira das trevas, da noite. A Bíblia tem muitas noites, e tem noites que altera a história da vida humana, altera a história do mundo. Nós temos a noite da criação, nós temos a noite da saída do Egito, nós temos a noite do nascimento de Jesus, nós temos a noite da ressurreição e tantas outras noites. Talvez por isso que São João da Cruz coloca lá e reflete sobre a noite escura, viu? A noite escura e toda essa reflexão de que às vezes a gente passa por esse momento. Esses processos da vida de escuridão, esses processos da vida em que a gente se sente totalmente desorientados, eles acontecem na vida de todos nós. Há períodos da vida que você não sabe o que você faz da própria vida. Conforme diz alguém, eu não queria deixar de viver, mas eu queria que a vida me deixasse em paz. Ou conforme eu ouvi de um outro artista, eu não nasci com o dom de viver. Eu preciso tomar cuidado, eu tenho que correr, eu tenho que subir escada, eu tenho que exercitar, porque a depressão e a ansiedade vive olhando para mim, tá de bocas abertas para me engolir. E por isso, já que eu não nasci com o dom para viver, eu preciso correr, eu preciso agir, eu preciso usar adrenalina. E é nesse processo em que nós vamos buscando alimentar a nossa vida, a nossa oração, colocar a nossa vida à disposição desse mundo, para que a gente olhe para esse Deus que vem nos visitar. E não só nos visitar, vem nos libertar da morte. Isso não alivia o nosso sofrimento, mas nos garante uma eternidade, nos garante uma vida plena. Por isso que nós tenhamos um bom Natal, e a minha prece de hoje, que nesse dia
não obstante as agitações, a correria de final de ano que nos deixa cansados, estressados, porque dezembro emocionalmente é um mês muito carregado, é um mês muito tenso, é um mês muito forte, de muitas emoções, sentimentos, palavras, manifestações. Parece que tudo aquilo que a gente não fez no decorrer do ano, a gente quer fazer agora em poucos dias. Que a gente, não obstante essa correria, a gente possa olhar com carinho para o presépio. Que a gente possa olhar para esse Deus, que Ele é abençoado, é bendito. A gente fala bem dEle e Ele fala bem de nós, viu? E ao mesmo tempo esse Deus quer nos visitar, quer nos tirar da mão do inimigo, quer nos livrar das pessoas que nos odeiam, quer ser misericordioso com a gente, quer nos dar um sentido para a vida, quer nos ajudar a construir, não obstante as dores de estar nesse mundo, construir uma história, uma vida, para que a gente possa chegar diante de Deus e dizer com muita paz: obrigado pela oportunidade de ser pessoa humana e obrigado pelo tempo que eu estive na Terra. Um abraço e até mais.